Bem-vindas à nossa quinta aula e aqui, ó, é tudo sobre as manifestações clínicas. Você sabe identificar o que é um comedão fechado, um comedão aberto, pústula, pápula, cisto, nódulo e o mais importante, você sabe como tratar cada uma delas? Fica aí nesse vídeo para você aprender. Então, a primeira manifestação aqui que eu quero apresentar para vocês é o famoso cravinho preto, chamado de comedão aberto. Por quê? Não tem queratina em cima, o comedão realmente está aberto e o sebo em contato com oxigênio, porque ele pode ser cor da pele ou branquinho, ele escureceu, né? Sofreu o processo de oxidação. Por isso é conhecido como cravo preto. Esse está liberado para extração e na próxima aula eu vou dar a dica de como você melhorar ainda mais essa extração, porque eu sei que tá fazendo tudo certinho, mas não consegue ter aquela extração 100%, né? Dá trabalho, você tá ali e, claro, você pode gerar aí também uma lesão nessa cliente se você ficar insistindo e não tá saindo. Próxima aula, tá? Vai ter dica. Então, esse é o comedão aberto, que é o cravinho preto. Esse daqui, ó, circulado aqui, ó, da cor da pele, é bem baixinho, um carocinho, bem baixinho, da cor da pele. Esse tem queratina em cima, por isso que chama de fechado. Costuma aparecer lá na fase da adolescência, sabe? Naquele período de transição dos hormônios, né? Fica com aquela pele parecendo que tá toda empolada. Mas também pode acontecer na fase adulta. Aquela pessoa que tá usando ali, tem uma pele muito oleosa, aí tá usando uma maquiagem que é comedogênica, por exemplo. Aí fica com aquela pele toda ali com aquele aspecto de empolada. Você olha e fala assim, poxa, isso aqui não é acne. Mas isso aqui é o quê? E você consegue fazer extração? Não, na maioria das vezes você não consegue. É muita queratina endurecida em cima e você não vai conseguir fazer esse processo de extração, certo? Aí aqui, ó, é só você organizar o home care que vai desaparecer. E lá na adolescência, claro que tem um fator, questão hormonal, então tem que melhorar a questão da alimentação, todo um controle. Mas o segredo, tanto na fase adulta, que é organizar o home care, ver o que essa pessoa está usando de errado, porque a pele oleosa tem que ter produtos aí não comedogênicos, tá? Dica aí da Pro. Organizar a alimentação e o home care, gente. Organiza o home care, alimentação, que esse comedão fechado aqui vai desaparecer. É uma defesa do corpo, tá? Essa produção exagerada de queratina é uma defesa do corpo. Então, fica aí o alerta pra vocês. Aí, aqui, ó, a pápula, tá? Tá vendo circular aqui? Esse daqui, ó, mais de pertinho. A pápula, que é a famosa espinha vermelha. Você olha, tá ali, vermelha, super dolorida, não dá pra tocar. Essa não dá pra fazer extração, porque o conteúdo dela é sólido. O vermelho, nessa cor vermelha, essa hiperemia, mostra que tá com um processo inflamatório ali, acontecendo. E quanto mais você lesionar, mais inflamado vai ficar, tá? E mesmo que você ali pressione, não vai sair nada que o conteúdo sólido. Então, aqui, ó, é a famosa pápula, a espinha vermelha. Não dá pra fazer extração. Agora, tudo que eu utilizar ali na hora da limpeza de pele vai ajudar no processo também de desinflamar. Se você organizar bem o seu raciocínio clínico, né? Qual máscara você vai usar para essa região que tem só espinha vermelha? Seria ideal a argila verde? Não. Então, lá na aula de tratamento eu vou dar as dicas. A verde eu não usaria nessa espinha vermelha, tá? E na aula lá que eu vou dar essa explicação aqui pra vocês. E aí vem a famosa pústula, que é a espinha amarela. Aí sim, aqui o conteúdo não é sólido, tem um conteúdo líquido aqui. E sim, tem todo aqui uma comunidade de bactérias que, quando você faz o processo de extração, você ajuda a expulsar. Agora, qual é o segredo aqui, gente? É que, aos seus olhos, né, a gente não vai conseguir enxergar tudo, as bactérias que a gente colocou ali
para a fase externa, porque a queratina aqui em cima, ó, tá bem fininha. Depois que você prepara a pele com amolecedor de comindantes e você pressiona, vai liberar tudo. E aí é importante que eu faça uma boa higienização no pós dessa extração, tá? Então eu sempre indico para as minhas alunas, ó, clorexidina 0,2%. A solução aquosa não tem álcool, então não vai ter ardência nessa cliente. É muito importante que depois da extração você use a clorexidina em toda a pele. Depois vem com água, depois de toda sequinha, alta frequência. É muito importante, tá? Alta frequência. Então, aquele eletrodo cauterizador nos pontinhos que sangrou, toda a microlesão que foi aberta na limpeza de pele, você vai colocar a ponteira em cima. 1, 2, 3, no máximo 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 em um local, certo? Depois, com a outra ponteira, que a gente chama de cebolão, eu não tô aqui agora pra mostrar pra vocês. Aí você vai fazer o de deslizamento com essa alta frequência em toda a região que você fez extração por 10 minutos, ok? Então, esse é o passo a passo da nossa pústula, que é a espinha amarela. Se a cliente tem várias, gente, chegou com aquele rosto todo inflamado, qual é o meu conselho para vocês? Não faça hoje o processo da extração. Como assim não faça? Vai colocar muita comunidade aí de bactérias para fora. E você pode ter um efeito rebote, principalmente se o seu cliente não tem os produtos ainda adequados em casa. Você ainda não vendeu o home care para ela e ela não está preparada para cuidar desse pós, porque o processo de extração você vai gerar muita microlesão nessa pele. E depois para esse cliente gerenciar isso, a olho nu, você acha que deu tudo certo ali, mas ficou muita bactéria ali rondando e vai entrar em outros folículos e aí vai acontecer todo o processo de um novo cominão aparecer, certo? Então, para evitar esse tipo de intercorrência e até porque, ó, tá muito dolorido pro cliente, né? Toda essa parte de hiperemia aqui bem vermelho. É muito sensível, uma pele muito sensibilizada. Então, aqui uma argila calmante, né? Higienizar com sabonete. Pode ser um sabonete com ácido? Pode, gente. Nesse caso aqui, ó. 2 minutinhos com aquele sabonete de glicólico, mandélico, paradinho ali. Retira tudo com água. Não vai fazer esfoliação mecânica. Não, isso aí não vai acontecer, tá? Você não precisa romper isso aqui agora. E aí, depois que você higieniza todinho, ó, você pode preparar uma argila calmante. Pode ser aqui, ó, amarela, pode ser uma argila rosa. E se você tiver só verde, aí eu vou te dar uma dica para que você misture metade verde e metade branca, tá? Pode ser água mineral, pode ser uma água floral, pode ser aí uma água termal. Mistura, pode colocar uma gotinha de lavanda e de melaleuca, aqui dos óleos essenciais. Aplica, deixa 10 minutos, retira tudo, alta frequência 10 minutos e o grande lance é esse. Você vai vender um sérum, ó, no caso esse daqui, tá? Um sérum acne. Veja aí da marca que você já trabalha, já confia. Essa daqui é da Ravel, gente. Niacinamida com 1% de zinco. Você venderia para ela. Ou como eu ensino também a personalizar os tratamentos lá para as minhas mentoradas, tem um blend de acne aqui, ó, natural. Óleo vegetal, que tem que ser um óleo, né, que não seja comedogênico, né, que aí dá para aplicar em peles oleosas. Óleo essencial de melaleuca, de lavanda e tem cipreste aqui também. Então, quando você vende um sérum anti-acne para sua cliente, ela tá com essa pele assim, ó, e você fez um tratamento que a gente chama de pré-limpeza, aí você vai falar com ela, você vai usar durante essa semana o seu blend, e aí você já vai dar as dicas de alimentação tudo certinho. Aumentar a ingestão de água, tudo bonitinho. Trocar a toalha todos os dias, enquanto tá inflamado assim, ó.
A toalha que ela seca o rosto tem que ser só dela e tem que trocar todos os dias, tem que trocar a fronha também, certo? E ela vai usar o blend. Uma semana depois, ela volta para você fazer a limpeza. E você vai perceber que essa hiperemia diminuiu bastante, a sensibilidade ao toque melhorou muito e algumas lesões aqui já vão estar cicatrizadas. Então, você vai evitar aquela intercorrência no pós, certo? De ter um efeito rebote, de aparecer novos comedões. Quais são as outras intercorrências que acontecem? Às vezes, a pele por estar muito desidratada, sensibilizada, você até tomou cuidado ali na hora da sua pressão, mas a pele não aguentou e aí um processo inflamatório ficou muito mais potente do que deveria e manchou. Então, para evitar tudo isso, ó, faz esse atendimento do pré, né? Fez a avaliação, já faz uma sessão que você vai chamar de uma sessão detox, uma sessão para desinflamar a pele. Vende um sérum, claro que é acompanhado com um sabonete seria o ideal, tá, gente? Um sérum e um sabonete, pelo menos isso, 2 produtos, eu tenho certeza que você vai conseguir vender. 2 produtos, um sabonete, um sérum. A cliente volta com outra pele uma semana depois. E aí você vai fazer a limpeza e ela vai continuar o tratamento em casa. Aí sim vai ter aquele efeito que você tá esperando, porque a continuidade de tudo que você faz na sua cabine é fundamental, tá? O que você faz na cabine é um alicerce. E se você quer uma construção, o seu cliente lá, com o seu home care, todos os dias ele vai colocar um bloquinho. Então, essa parede só vai subir se o cliente participar do processo. Você constrói o alicerce, que é dentro da sua sala, onde você tá nutrindo essa pele, onde você tá hidratando essa pele, onde você tá acelerando os processos aí para desinflamação dessa pele. E todos os dias o cliente coloca ali um bloquinho e essa parede vai subindo, tá? Então, fica aí a dica da apóstola. Rapidinho aqui para essa aula não ficar tão longa. Aí vem cisto e nódulo. Gente, cisto e nódulo são maiores do que pápula e pústula, tá? Cisto e nódulo é bem maior do que uma espinha vermelha e do que uma espinha amarela. Então, nesse caso aqui de cisto e nódulo, a gente já chama isso de grau 4. Até a pústula é grau 3. Aqui é grau 4. Agora, se minha cliente chega, ela tem os cravinhos, comedão aberto. Ela tem pápula, ela tem pústula e também tem cisto ou nódulo, ela tá no grau 4. Mas eu posso fazer limpeza de pele nela? Posso, eu só não vou mexer aqui. Não, gente, não dá para mexer no nódulo ou no cisto. Eles estão muito profundos, estão lá na última camada da derme e eles ficam interligados entre redes. Então, se você mexe em um, inflama todos. Não faça isso. Por quê? Porque aqui, ó, já precisa de uma medicação. Agora, se você retira lá os comedores abertos, que são os cravinhos, você trata ali a pústula, faz extração na pústula. E tudo que você for usar, uma máscara de argila, uma máscara anti-acne, uma alta frequência, aqui também vai aliviar o processo inflamatório. Porque o cliente aqui, ó, sente até febre. Pode sentir febre, tá? É muito dolorido, então vai aliviar para ele também. Só que aí você já vai alertar, você vai identificar, né? Dizer para ela, olha, isso aqui é um cisto, olha, isso aqui é um nódulo. Você precisa procurar um médico porque isso aqui você precisa de antibióticos, tá? A gente que trabalha, né, como esteticista, não temos aí a autonomia de fazer prescrição de medicação. Isso é com o médico. Eu posso até saber todos os antibióticos que poderia usar aqui, mas não é da nossa competência. Então, médico, aí para acelerar o que? O processo da desinflamação. Mas tudo que você fizer já vai ajudar. Vender o seu blend vai ajudar. E quem sabe até não resolve, mas na maioria das vezes vai precisar de uma medicação. Para que acelerar? Quanto mais essa inflamação demora semanas para desaparecer,
maior risco de ficar uma mancha permanente ali, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Te encontro na próxima aula.